Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Este tema que a gente está estudando com afinco, nós estamos nos aprofundando nessas questões básicas da nossa fé, a nossa identificação com Cristo. Lembre-se que ele havia dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí então, na continuidade, ele faz aquela pergunta, que aliás era o método o estilo de Paulo ao escrever suas cartas. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Isto é, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar bastante para que venha graça em abundante. Mas ele dá logo em seguida a negativa. De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado? Nós, os que para ele morremos. Mas aí cria-se na nossa mente perguntas. Mas como ele dizer que nós morremos? Que eu morri para o pecado? Logo em seguida, ele mostra como se deu a nossa morte. Ele diz: ora, não sabeis vós, não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo, que quer dizer batizados para dentro de Cristo, foram batizados na sua morte, sendo sepultados com ele pelo batismo na morte. Você já sabe que o batismo, que infelizmente para muitos é algo banal, superficial, apenas ritualismo, apenas liturgia. Para o apóstolo Paulo, não. Era um sinal de identificação com Cristo. Ele mostra que pelo batismo, note bem, pelo batismo em Cristo, pelo fato de que a gente foi colocado dentro de Cristo pelo batismo, que é classificado como batismo na morte de Jesus. Batismo na morte de Jesus, porque a gente foi introduzido nele. Ele morreu, nós
morremos com ele, nós nos tornamos um com ele. E ele prossegue, sendo sepultados pelo batismo na morte, para que, ressuscitados como ele, na semelhança dele, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Já aprendemos que andar em novidade de vida, aqui, após o batismo em Cristo, o batismo na morte, e então ressuscitados com ele, quer dizer que andar em novidade de vida não será uma condição, um peso. Eu tenho. Agora eu tenho que andar em novidade de vida. Agora, como cansei de ouvir estes ensinamentos, pessoas que seriam imersas nas águas do batismo e aquele que ia ministrar o batismo ficava com estas imposições, dogmas, julgos, peso. Agora você é uma nova criatura, até porque não é o batismo que nos faz nova criatura. O que nos faz sermos nova criatura é o fato de sermos introduzidos em Cristo. Lembre-se, segundo aos Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, isto é, coisas velhas aqui, não se refere ao que eu praticava, ao que você praticava, mas se refere a uma nova criação. A criação de Adão teve um fim na minha vida. Por isso, a proclamação, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora, andar em novidade de vida não é condição, mas é consequência. E ele ainda vai mais longe. Já que vocês estão sabendo disso, já que vocês ficaram sabendo disto, agora fique sabendo também que foi crucificado com ele. A gente foi introduzido nele. O que aconteceu com ele, aconteceu com a gente. É lógico, uma figura. Não vamos questionar que eu não estava lá no Calvário. Também, quando Adão pecou, eu não estava lá no Éden. Mas o pecado de Adão, como se diz
numa linguagem popular, sobrou para mim, sobrou para você. Então, assim, eu não estava no sentido literal lá no Calvário, passando aquela tortura. Mas o meu representante, e como me representou tão bem, o nosso representante, Jesus Cristo, representou tão bem, que quando ele deu o último suspiro, ele declarou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Minha tarefa, eu acabo de executá-la. Ele estava dando, então, uma garantia de que hoje eu posso crer nele, eu posso crer que eu estava nele, que eu fui batizado nele, batizado na sua morte, ressuscitado com ele e agora dono de uma nova vida. O nosso homem velho, aquela natureza adâmica, foi crucificado com ele. E como resultado de tudo isto, diz ele aqui na carta, foi destruído o corpo da morte. E agora não servimos ao pecado. E ele vai mais longe. Quem morreu foi justificado. Quem morreu com ele está justificado do pecado. Então, nada de querer ganhar Deus com penitências. Você não precisa de ficar fazendo penitências. Por isso que aconteceu na história da igreja a chamada Reforma Protestante, porque o cristianismo tinha se desviado, tinha esquecido de que a gente tinha um substituto. Ele tinha feito tudo por nós. Os cristãos esqueceram disso e começaram a querer comprar a salvação com penitências, com boas obras. Nós ainda vamos falar nisso. Mas, por hoje, fiquem na bênção, fiquem na graça abundante do Senhor Jesus. Amém e amém.